Muito bem, meus irmãos. Hoje nós vamos trabalhar geografia extra-palestina. Por isso que eu gosto muito, assim, na questão das imagens. Porque o aluno tenta visualizar, né, as áreas geográficas e vai poder passear um pouquinho sobre a geografia bíblica. Eu acredito que os irmãos já ouviram falar do Monte Ararat, né? O Monte Arará, que fica ao sudoeste da Ásia. Ao que tudo indica, foi nessa montanha que a Arca de Noé ficou. Mas a Bíblia relata em Gênesis 8:4 que a arca parou sobre os montes de Arará, ou Ararat, né? Muito bem. Vocês estão visualizando aí na apresentação como é este monte aí, ó. Todos eles têm um pouco de neve, como vocês estão observando. Bom, agora vamos falar aqui sobre o Monte Horebe, ou Sinai, chamado, que é o Monte da Revelação. Fica ao extremo sudeste, né, da Ásia, na península do Sinai. Divide-se em duas partes. Uma ao norte, que é deserta e possui leves elevações. A outra é ao sul, né, no qual predomina a topografia montanhosa. É na região sul que se localiza o Monte Sinai também, chamado de Horebe. Vamos continuar, né, gente? Embaixo eu coloquei aí para vocês um mapa, né? Aonde está localizado este Monte Sinai, ou chamado de Horebe, que é o monte onde Deus se revela, né, para o seu grande legislador. Fica bem dizer ao sul aí, vai ficar o Mar Vermelho e no outro lado o Golfo de Pérsico, né? Muito bem. Foi neste monte que Moisés recebeu a lei que deu a origem à nacionalidade hebraica com seus aspectos religiosos e civis. E também ali Moisés teve a visão da sarça ardente, ou chamado Monte de Deus, né? Como é maravilhoso, né? Quando sempre Deus ele trata as suas revelações. Deus ele podia se revelar onde vocês estavam, né? E Deus sempre ele propõe objetivos para o ser humano, como para Moisés, a subir a este monte para receber as tábuas da lei. Aí vem aquela minha pergunta curiosa: por que será que Deus sempre ele nos coloca, né, numa atitude de sacrifício? Como assim sacrifício? Puxa, eu podia estar na minha tenda, na minha cadeira, ou no meu sofá, ali Deus falasse para mim, eu pegasse ali e escrevesse. Mas Deus, ele chega com Moisés, diz: Moisés, sai daí, vai lá no monte, sobe ele, porque lá eu vou te dar as revelações. Aí eu pergunto para os alunos: por que Deus age desta forma? Por que Deus ele nos trata desse jeito? O que Deus está nos mostrando? O que Deus está nos revelando? Eu creio que alguma coisa Deus quer mostrar, alguma coisa Deus quer se revelar através de uma atitude. Observe quando Deus começa a chamar Josué, Deus também ele mostra que Deus ele age, mas Deus ele quer ver a atitude do ser humano em buscar algo dele.
Ele não quer fazer de você um marionete, não. Mas ele quer que você também tenha atitude. Imagine se não houvesse sacrifício, nós não valorizamos, ou não ia valorizar aquilo que nós conquistamos. Por que você valoriza tanto o seu salário? Porque custa o seu suor, seu sacrifício, né, seu esforço. Eu acredito que é por esse caminho, quando Deus ele propõe a ação do ser humano para trazer uma revelação perfeita de Deus na nossa vida, ele também quer esse esforço. Não é à toa que lá na palavra dele, ele diz que o céu é tomado por esforço. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para todo sempre. Meus queridos irmãos, é maravilhoso quando a igreja, ou nós que temos a chamada de Deus, vemos compreender. Tem muitos obreiros, obreiras, pensa que as coisas de Deus vêm, né? Como diz, cair do céu. Para vir do céu, vem, mas tem que ter um esforço, tem que ter uma atitude, tem que ter uma busca. Não é à toa que ela diz, buscar vai achar, bater vai se abrir. É o mesmo caso de Moisés. Quando foi receber as revelações, Moisés, tu sai do teu acomodismo daí, tu vai ter que caminhar, subir, para receber as revelações, para me tornar este povo numa nação. Eles precisam de uma lei, eles precisam receber isto. Agora você vê outra montanha, chamada Montanha do Líbano. Fica na parte ocidental da Síria, ao norte da Palestina. Era famosa pela sua fertilidade. Nas costas dos Líbanos cresciam os famosos cedros e as esbeltas faias, madeiras empregadas na construção do Templo de Salomão, na cobertura de navios, nos palácios dos reis, uns instrumentos musicais por serem de grande duração. Esses montes são frequentemente citados nas Escrituras. Nosso professor, ele explicou para nós a importância da geografia. E eu não vou mais falar sobre isso, porque o nosso professor falou muito bem sobre a questão da importância da geografia e de nossos alunos buscar esse conhecimento, esse conhecimento particular, que é o comportamento das geografias, né? E vocês estão vendo aí na imagem, eu coloquei aí as montanhas chamadas dos Líbanos, né? Então vocês estão vendo aí. Eu gosto porque o aluno cria aquela curiosidade. O que é um livro? Como é essa forma? Que jeito? De que maneira? Eu estou lhe mostrando aí nas fotos aí do lado aí, né? Da minha visão aqui é do lado direito, né? Do lado esquerdo você vê um texto que eu tirei do nosso módulo e apliquei aí na nossa apresentação. Monte de Hermon. Fica no limite sul da Síria e ao extremo norte da Palestina. Também conhecido como Monte de Sirion. Né? Deixa eu ver aqui que está aqui um... tirei, consegui. Bom, também conhecido como Monte de Senim, possui uma vegetação escassa, exceto nas costas inferiores. Em função de sua altitude, sua cobertura é a de neve e de gelo. Possui uma imponência majestosa e pode ser avistada da Palestina, da Síria, da Arábia, da Fenícia e do Mediterrâneo. À medida que chega o verão, a neve vai derretendo e formando de fios de águas e riachos que descem pelas encostas e regam as partes inferiores
do monte e dos vales, ficando no seu tríplice cume uma calota de gelo que reflete os raios solares como um espelho a distâncias enormes. Acredita-se que esse monte era considerado sagrado, pois nele encontram-se numerosas ruínas de templos dedicados a Baal. Vocês estão vendo aí, que lá no fundo, você vê lá aquela calota de neve lá no fundo, ali é chamado o Monte Hermon. Tem um salmo muito interessante sobre a chega dos montes. Vamos continuar aqui, gente. Tem também o Monte de Seir. É uma serra de montanhas que corre na direção norte e sul, na região de Edom, na África Ocidental. Na costa leste, um pouco afastada da serra, mas pertencente ao mesmo sistema, ficando no Monte Hor, aonde morreu Arão, irmão de Moisés, durante a peregrinação de Israel em direção à terra da promessa. Nas mãos de Seir, provavelmente, na parte norte, habitava Esaú, o irmão de Jacó. Vocês estão conseguindo aí ver os montes de Seir? Bom, olha, aqui é o mais interessante. Olha aí como... Você já ouviu essa parte da Bíblia que fala de Monte Gerizim, Monte Ebal? E bem entre eles existe a cidade de Siquém. Aí vocês estão vendo os dois montes, um do lado do outro. Siquém significa ombro. Monte Gerizim é o monte da bênção. Monte Ebal, monte da maldição. Deus chega com o povo de Israel dizendo: olha aí, mais uma vez, Deus provocando uma atitude que os seus servos deveriam tomar. Do mesmo jeito, o Papai Celestial, no dia de hoje também, ele age da mesma forma. Observe que Siquém significa ombro. E aí eu pergunto para você nesta noite, você que quer estar dando seu ombro para as bênçãos ou as maldições? Ombro significa a sustentação da cabeça, aonde se pensa, aonde se toma decisões. Por isso que tem aí Siquém. Que direcionamento você quer de Deus? As bênçãos dele ou as maldições? A escolha é nossa. Assim também como foi para o povo de Deus. Mais uma vez, a palavra-chave, a atitude. Aí está, gente, a localização geográfica do Éden, né? Foi falado aí pelo nosso professor anterior, né? Esses dois rios aí, você não vê mais eles desapareceram, que é o Gion e o Pison, mas o rio Eufrates e o Tigre ainda continua. Esta parte amarela que você está vendo aí na apresentação é onde ficava a localização do Jardim do Éden. Lá para o norte ficava Síria, Jordânia, Israel, Irã e abaixo Arábia Saudita. Os irmãos, nesta noite, querem fazer alguma pergunta? Está bem claro aí os slides, as imagens, as explicações, né? Porque a geografia é mais algo explicativo, muito objetiva a nossa aula, pela questão de só você receber. Lógico que você vai ter alguns apanhados curiosos, como o Monte Gerizim, como o Monte
Ebal, que é um monte marcante na vida do povo de Israel. Né? É como eu disse aqui, repito, Deus, ele ama a atitude tendo base a obediência. Se você obedecer, vá para o Monte Gerizim. Mas também, se você quer desobedecer, vá para o Monte Ebal. A escolha é sua. Os resultados da colheita também é sua. Né? Louvado seja Deus. É muito importante, meus queridos, quando compreendemos. Porque o ser humano, desde a queda de Adão, sempre ele procurou fazer as suas próprias escolhas, mas infelizmente sofreu as suas consequências. E ainda hoje, todo ser humano ainda quer ter essa ação. A cabeça é minha, o coração é meu, então eu penso, então eu decido, eu faço, eu sou. Só que a palavra de Deus só uma pessoa, só há um ser divino que usou esse termo do verbo Eli, eu sou, o nosso Deus. Louvado é o nome do Senhor para todo sempre. Meus queridos irmãos, aí aparecem agora os rios. E um dos primeiros rios muito marcante na Bíblia é o rio Nilo. E até para os egípcios, o rio Nilo era considerado como um deus, né? Um deus. Esse rio ele tem cerca de 6.500 quilômetros de comprimento. É o primeiro rio do continente africano e o segundo do mundo, tendo suas nascentes na região dos Grandes Lagos da África Equatorial, por onde se estende os seus dois braços, chamado Nilo Branco ou Nilo Azul. E os seus afluentes, as chuvas produzidas pelas nuvens formadas no Oceano Índico, elevadas pelos ventos sobre as cordilheiras da África Ocidental e Equatorial, fazia transbordar o Nilo e seus afluentes, levando para o Nilo o aluvião fertilizante das vertentes das montanhas. O transbordamento desse rio nas terras áridas do Egito e a consequência, a mudança das colheitas, era considerado pelo Egito a obra dos seus deuses. Por isso que o Nilo, para os egípcios, era considerado um dos deuses dele, né? E dentro dele estava o crocodilo, o jacaré, que era considerado também um deus, né? E nesse Nilo aí aparece um grande legislador, né? Que a mamãe bota ele aí, né? Bota a criança. Talvez a mãe de Moisés conhecia a cultura egípcia, né? E quando a princesa viu aquele bebezinho ali chorando, talvez ela pensou, é o presente de um Deus, do nosso Deus. E por isso que ela recebeu como presente, né? Isso fazia parte da cultura egípcia. Existia o rio Tigre, ou também chamado de Dekel. Esse é o rio que, nascendo nas montanhas da Armênia, corre na direção sudeste, banhando o lado oriental da Mesopotâmia, até juntar-se com o rio Eufrates, cerca de 160 quilômetros antes do Golfo Pérsico. Antigamente, ele desaguava diretamente no Golfo Pérsico. Eu lhe mostrei ali no mapa anterior. Mentaliza aí. É muito importante você que estuda geografia,
tem que usar muito assim a mente, mentalizar as localizações, os nomes dos personagens, das cidades. Isso é essencial para você que quer ser pregador, para você que quer ser professor da escola bíblica. É muito importante vocês mentalizarem esses locais, né? Rios, cidades, montanhas, vale, deserto. É muito importante. Então, em sua margem esquerda, ficam as ruínas da antiga cidade de Nínive, cuja história começa em 3000 a.C. É interessante, né, que aqui uma curiosidade aqui para vocês. Será que a Bíblia ela errou? Ou um dos evangelhos errou? Porque tem um evangelista que diz que, tendo Jesus saído de Jericó, encontrou um cego de nascença. Outro evangelista, ele aborda dizendo assim: e tendo Jesus saído de Jericó, encontrou 2 cegos de nascença. Quem está certo, um dos dois? Eu acredito que foi Lucas e Mateus. E quando escreveu, ele coloca esses dois fundos históricos para narrar o milagre de Jesus. Quem errou? Foi Mateus ou foi Lucas? Ou os dois estão certos? O que é que você diz aí? Eu queria ouvir vocês aí, gente. Quem pode me dar uma resposta aí? Ou já estão dormindo? Não acredito que estejam dormindo, não. Estão aí acordados. E aí, me diga aí. Por que que um dos evangelistas diz que só tinha um cego e Jesus estava saindo de Jericó? Outro evangelista diz que Jesus estava entrando em Jericó e encontrou 2 cegos de nascença. Pode falar. Opa, meu pastor, faça de novo a pergunta. A pergunta é: será que os 2 evangelistas que escreveram o evangelho, eles erraram na sua interpretação quando eles dizem, um diz, tendo Jesus saído de Jericó, encontrou um cego de nascença. Outro evangelista diz, tendo Jesus entrado em Jericó, encontrou 2 cegos de nascença. E aí, como é? Ou os 2 estão certos, ou alguém errou? O irmão Francisco diz que ele creu que os dias estão certos. E diga aí, Pedro, você. Só um minuto. Eu acredito assim, um comentou, um escreveu segundo aquilo que ele tinha ouvido, né, nas pesquisas dele, né? E o outro escreveu porque, de fato, ele contemplou. Se eu estiver errado, você me corrige, né? Mas a questão aí nem se era um ou se era 2. A questão aí, acho que não é porque era 1 ou era 2. Acho que o foco era que o cego foi curado. Né? Um cego foi curado. Se foi 1 ou se foi 2, né? Aí foi fica para o senhor responder. E aí, vocês concordam aí com o Pedro? Se vocês querem falar, vocês podem colocar aí o chatzinho aí. Apenas descreveram situações diferentes, acontecido no mesmo lugar. Os irmãos concordam aí? Colocaram aí no chatzinho aí. E vocês querem que vocês digam? Eu quero que vocês aprendam, gente. Vamos lá. Nem que seja errado ou esteja certo, mas digam aí, fale alguma coisa. Senão eu vou dizer que vocês foram arrebatados e eu fiquei sozinho aqui ensinando. Bora lá, me diga aí. Madriana, irmão Antônio. Opa, Madriana. Os 2 estão certos. Os 2 estão certos. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor. Os 2 estão certos. Por que estão certos? Porque eram 2 Jericó.
Saía do... Quando porque saía eram duas de um, entrava Jericó. na outra. Essas duas Jericó. Tá muito ruim, tá dando eco. É o meu celular que tira meu som. Vocês estão ouvindo pelo meu celular. Porque do notebook, uma coisa que deu errado aqui da configuração, você não está conseguindo ouvir, porque está dando mais funções. Saía de uma, entrava na outra. Se você voltar e olhar para alguns dos bons presidentes, nosso país era o mais rico, proporcionalmente o mais rico, de 1870 a... Mateus presenciou milagre, segundo o irmão Francisco Cardoso. Bom, deixa eu responder, né? Porque tem uns que estão falando aí pelo chat, mas vamos lá. Gente, quantas Jericós existiu na Bíblia? Quem me responde aí? Só teve uma, ou teve duas, ou três Jericó? Pastor, teve duas, né? Uma tinha sido destruída e a outra tinha sido levantada, né? Ah, muito bem. Teve uma destruída no tempo lá de Josué e teve uma que foi reformada ou reconstruída próximo à que foi destruída. Quando Jesus estava saindo, quer dizer, de uma delas, ninguém sabe qual foi, realmente tinha um cego. Quando ele entra na outra Jericó, realmente tinha dois, porque era costume da época, as pessoas que eram pedintes, as pessoas que pediam esmolas, ou sofria de alguma deficiência, era comum eles ficarem nas entradas ou saídas da cidade, para poder receber algum benefício. Então, esses cegos, eles estavam realmente naquele lugar. Nenhum dos dois evangelistas erraram. Todos estavam certos. Um, quando entra em Jericó, saindo de Jericó, tinha realmente um cego. Quando ele entra em Jericó, encontra dois cegos. Era comum na época. Não, os recursos de saúde, de medicina, era muito fraco com relação à questão da cegueira, principalmente da cegueira. E o que acontece? Na época, era comum ter isso aí, né? Ou está nas portas dos templos, ou nas portas de entrada das cidades. Ok? Então, parabéns quem respondeu, a Madriana, né? Os dois estão certos. Tá vendo? Não houve nenhum erro aí, não. Muito bem. Meus parabéns aos meus alunos. Tá uma bênção. Eu quero provocar, eu quero vocês falando, aprendendo. Quando for as próprias modas, eu quero convidar vocês para serem os professores do Ceifa. Vamos lá. Voltando aqui para os nossos slides, né? Pronto, falei aqui sobre o Rio Tigre ou Idequel, conhecido. Também outro rio é o Rio Eufrates. Eu até profeci que o Rio Eufrates, no final dos tempos, ele ia secar. E vocês já estão vendo aí notícias que o Rio Eufrates está secando. Ele também é conhecido como um grande rio. As suas nascentes acham-se no maciço montanhoso da Armênia. O curso total desse rio varia entre 2.880 a 3.330 quilômetros, devido à diferença de nível do Eufrates e do Tigre. Foi construído pelos antigos um sistema de canais, tornando assim o Vale da Mesopotâmia. Mesopotâmia, vocês estudaram na aula passada, que significa entre rios. Extremamente fértil, especialmente na região sul ou baixa da Mesopotâmia, também chamado de Caldeia. Os rios Leontes e Orontes
na Síria, e Tibre, da Itália, também faz parte dos rios do mundo antigo. Entretanto, não tem assim, uma importância para a geografia bíblica. Vocês, o nosso módulo não fala desse rapazinho que eu coloquei, mas eu tive o atrevimento de colocar, que é o Rio Jordão. Rio Jordão, Jordão significa aquele que desce. Entendeu? É um curso de água localizado no Oriente Médio e que banha Israel, a Cisjordânia e Jordânia. Esse rio tem origem no Monte Hermon, entre a Síria e o Líbano, e percorre um caminho meandrante e com os terrenos de altitude muito baixas, até desaguar no Mar Morto, a 2.500 da sua nascente. Esse rio foi palco de muitos eventos da Bíblia. Agora eu quero mais uma vez a participação de vocês, tá bom? Eu quero que vocês me ajudem aí, me dizer o que aconteceu no Rio Jordão. Quais foram os eventos que aconteceram no Jordão? Bora, pessoal. O que aconteceu de eventos importantes no Rio Jordão? Pastor, Olha o Pedro vai falar, Pedro. O de mais relevância que foi o batismo, né? O batismo de Jesus. Se não me falha a memória, eu acho que tem aquela passagem da capa de Eliseu, né? É isso? Isso. E tem outro, deixa eu ver aqui, ó. Ih, deu branco, A meu cura pastor. de Naamã. O machado Isso. flutuou, né? A cura do mundo. É A cura isso, de é o Naamã. machado também que flutuou. A cura de Naamã, rapaz, olha aí. É boa a participação de vocês, gente. Olha como é bom, é maravilhoso quando vocês participam. Né? Até vocês, é até bom para a memória de vocês, gente. A gente está exercitando as nossas memórias, das suas leituras. Eu tenho certeza que todos vocês já leram a Bíblia. Mas, infelizmente, o nosso problema é que a nossa memória, infelizmente, ela falha. Mas se você tiver exercitando a sua memória, como? Através de perguntas que não está acontecendo agora, provocando você a responder, você está exercitando a sua memória. Por isso que é muito importante nossos alunos estar envolvidos nas suas aulas, principalmente nós que temos a chamada de Deus para um rico ministério. Rico, por quê? Porque estamos buscando esse conhecimento. Pronto, Josué, o povo hebreu, passou a pés enxutos, né, no Rio Jordão. Isso é lindo, é maravilhoso. É bom a gente exercitar, gente, nossas memórias, né? Aqui fica aquilo, a gente esquece. E a gente praticando é o certo. Tá bom? É um conselho para todos nós. Muito bem. Muito obrigado pelos nossos alunos que participaram da aula. Existem uns desertos extra-palestinos. É interessante que quando eu falava deserto, acho que também você, vamos ser sinceros. O que acontece? Quando fala de deserto, você vê no deserto é deserto. Eu aprendi, não só no Seifa, mas nos seminários, que não existe só um tipo de deserto. Existem 3 tipos de deserto. Vocês sabiam disso? Tem 3 tipos de deserto para os judeus. O Yeshimon, que é um deserto absoluto, onde não há possibilidade de sobrevivência animal ou vegetal. O Erabot, que é um lugar devastado, desértico, em consequência da destruição.
E existe o Midbar e o Arabá, onde aparecem cidades destruídas pela guerra e se torna deserta, né? Então, é isso que eu aprendo. O povo de Israel foi nesse tipo de deserto que os israelitas peregrinaram 40 anos. Interessante, até isso Deus escolheu para o povo dele. Se o povo de Deus tivesse sido no Yeshimon, que é um deserto absoluto, onde não há possibilidade de sobrevivência, nem de ser humano, nem de animal, nem de vegetal, meu Deus do céu, tinha escapado de ninguém. Então Deus escolheu até o deserto para o povo caminhar, um deserto que tinha chance de sobrevivência, né? Que tinha oásis, né? Um lugar onde tinha vegetação, no meio de muitas areias, montanhas, havia oásis que tinha, o povo lá podia se banhar, tinha água, né? Então podemos ver que Deus, até no deserto, Deus escolheu o deserto certo para o povo caminhar, para o povo sobreviver. Isso até, gente, é um mistério de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Deus, ele escolhe o lugar certo para você, para Deus permitir você passar o teu momento de prova. Ele não bota você num deserto absoluto. Ele bota você no deserto para te dar sobrevivência, como ele fez com o povo de Israel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa linda. Vocês sabiam disso aí? Seja sincero, vocês sabiam disso aí ou não? Ou estão aprendendo agora? Me responda aí. É novo. Esse é pão novo, viu? Gostou? É pão novo. É algo novo, que talvez vocês não conheciam isso aí. Olha como é maravilhoso. Nossa Deus. Olha, o irmão Francisco Cardoso está aprendendo agora. Existia 3 desertos. Yeshimon, né? Midbar, e também existia, né, o Erabote, né? Que é um lugar devastado, deserto, devido à destruição. E o Midbar e o Arabá, o deserto com certas possibilidades de vida animal e vegetal, que na época chuvosa do ano transformava-se em campos viçosos, procurados pelos pastores para pastarem seus rebanhos. E foi nesse tipo de deserto que os israelitas peregrinaram 40 anos. Foi nesse tipo de deserto. Olha aí, tinha ainda chuvas. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Deus é muito grandioso, gente. Muito bem, vamos lá. Tá aí eles, olha. Tem aqui, aqui em cima, tem o deserto Yeshimon. Olha como é o reino dele aí. Do lado dele tem o deserto Erabote. E embaixo tem um deserto Midbar ou Arabá. Olha aí. Como tem um pouco de diferença, né? É porque você aprende, né, gente? Quando se fala na Bíblia, deserto, né? Esse povo sofreu muito no deserto, sofreu nada. Tinha coisas limitadas, mas tinha uma grande chance de sobrevivência. Deus nunca botou um deserto de Yeshimon, porque se botasse lá, o povo não sobreviveria. Deus, quando coloca você na prova, ele não bota você para morrer. Ele coloca você para sobreviver. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor para sempre. E dentro dos desertos extra-palestínicos, relacionados às narrativas bíblicas,
podem ser divididas em dois grupos. Existe o grupo Oeste, né? Depois vamos ver o outro grupo. No grupo Oeste existe Xu, Sim, Sinai, Parã, Cádiz, ou Cádiz Baneia, Zin e Berseba, né? E se você for estudar, você vai ver, como eu coloquei aí, né, algumas referências, algumas situações, como também você tem lá no seu módulo. É muito importante você estudar o seu módulo. É muito importante você estar ali com ele, né? É essencial. Existe outro grupo, que é o grupo Leste. O grupo Leste existe o Edumeu, Moabe, Kedimote, Diblat ou Ibezer, que são o grupo Leste. Então, existem dois grupos Leste quando fala dos desérticos palestinos. Gente, interessante que nas cidades aparece uma coisa muito importante. São as portas. Vocês estão vendo aí no ginásio? Na Jerusalém, tem 12 portas. A porta da ovelha, a porta dos cavalos, a porta dos peixes, a porta das ovelhas, a porta do cárcere, a porta oriental, a porta de Efraim, a porta do vale, a porta do monturo, a porta da fonte, a porta das águas e a porta da guarda. Observe, somando, são 12 portas. Interessante que Jerusalém tem 12 portas, a Nova Jerusalém Celestial, né? Se você observar, tem 24 anciãos, que multiplicado 12 vezes 2 dá 24. Fala de 12 tribos, 12 apóstolos, 12 portas. Como é interessante, né? Eu estou aqui provocando a curiosidade de vocês, mas eu não vou dar de mão beijada. Todos essas portas têm um significado, têm suas interpretações. Vamos desenferrujar nossa mente, vamos correr atrás, vamos buscar, né, este conhecimento. O que significa isso? Quando você vê o nome de uma cidade, o que significa o nome da cidade, por que o nome dessa cidade tem esse significado, com mais portas, e aí vai, gente. Vamos falar agora um pouco das cidades. Observe que as portas eram poucas nas cidades, menores e numerosas nas maiores. E junto a elas, em praças ou largos, fazem feiras livres e outras transações comerciais, bem como as assembleias dos cidadãos ou julgamentos. Em algumas cidades, a praça central é que servia para esses fins. Então, as ruas das cidades antigas eram estreitas e geralmente escuras, devido às pontes que ligavam as casas de ambos os lados. Eram úmidas e sujas, pois os lixos das casas eram jogados nelas. Só em cidades grandes é que as ruas tinham algo de planejamento. O material com que as cidades eram construídas dependia do que era predominante na região. No caso, o barro e a pedra. No caso das casas, a questão imobiliária variava de acordo com as posses dos proprietários, né? Segundo a sua posse, tinha casas boas, luxuosas, ou de madeira, né? Tinha essa situação, né? Segundo a sua sobrevivência. Aqui nós observamos as principais cidades do tempo bíblico. Aí eu coloquei as imagens para vocês mentalizarem como era Ur dos Caldeus. Olha como era Ur dos Caldeus, está aí em cima aí, ó. Esse Ur dos Caldeus era situado ao sul da Babilônia, hoje chamado de Mugier. É a cidade natural de Abraão.
Segundo as descobertas arqueológicas, foi um grande centro industrial, agrícola e comercial e porto marítimo importante. E embaixo você vê Éfeso. Vocês estão vendo aí um anfiteatro aqui, ó, várias arquibancadas, como vocês estão vendo aí. Aí é Éfeso. É a cidade mais importante da costa ocidental da Ásia Menor, cuja origem remota no século XI a.C. E também um importante porto. Tinha um templo consagrado à deusa Ártemis ou Diana, que levou 220 anos para ser construído. Paulo, reconhecendo a importância estratégica de Éfeso, ficou ali durante 2 anos e 3 meses. Está lá em Atos, capítulo 19, do versículo 8 a 10. Isso quer dizer entre o ano 54 a 57 depois de Cristo, realizando o seu maior trabalho missionário. Aí você vê Nínive, segundo Gênesis, capítulo 10, versículo 11, foi uma das mais antigas cidades da Síria. Tornou-se a capital do mundo no Império Aéreo do Império Assírio. Foi tomada pelos babilônicos no ano 612 a.C., terminando assim a sua glória. 2 dos livros proféticos do Velho Testamento têm Nínive por objetivo. Quais são os 2 livros proféticos? Jonas e Naum. Abaixo, vocês estão vendo aí a foto, né, de Damasco, como foi Damasco no tempo bíblico. Segundo os historiadores, é a cidade viva mais antiga da Terra, localizada ao sul da Síria, através dos séculos tem sido a capital da Síria. É notável que se construir centro estratégico para o comércio do mundo antigo, por se tratar de um ponto de entroncamento das estradas que comunicavam o Egito e África, como a Síria, Babilônia, Roma, conforme a tradição. Interessante que era a estratégia dos reis e de suas cidades, né, quando eles percebiam que existiam cidades estratégicas que eles podiam conquistar, eles viam que cidade eles poderiam conquistar para poder fazer um ponto de referência para conquistar outros reinos. Era comum ele ter essas estratégias, né? Aí você vê em cima Babilônia. Babilônia, né, gente? Tinha os jardins suspensos, Babilônia, e foi uma das grandes maravilhas do mundo, né? O jardim suspenso. Quando Nabucodonosor construiu, ele ficou tão soberbo, né? Essa grande Babilônia que eu edifiquei, até que tem uma profecia bíblica, né? Que passou o reino dele. Ele ia passar a comer ervas igual animal. E, segundo estudiosos, Nabucodonosor teve uma doença chamada de licantropia. Ele passou a pensar que era animal. Vamos lá. Babilônia é a antiga e bela capital do famoso Império Babilônico, notável pelos seus maravilhosos palácios, jardins suspensos, muralha quase inexpugnável. Segundo Heródoto, historiador grego, as maravilhas dessa cidade eram amplas e tinha cerca de 28 metros de largura, gente, e até 112 metros de altura e 96 quilômetros de extensão. Tinha 250 torres
e 100 portões de cobre. Essa cidade foi edificada sobre 2 margens do rio Eufrates, em torno do local da Torre de Babel. A época de seu esplendor foi do tempo de Nabucodonosor, ou seja, século 6 a.C., no dia do profeta Daniel, quando o povo de Israel foi levado cativo para aquela região. Embaixo, vocês estão vendo aí o sítio arqueológico de Arã. Pouco se sabe acerca dessa cidade. Ficava na região chamada Arã Naraim ou Padarã, no planalto setentrional da Mesopotâmia. Nesse lugar ficava Tera, seus filhos, depois de deixarem Ur. E aí, gente, estou sendo muito apressado, estão entendendo aí? Quem está entendendo aí, dê um sinalzinho de positivo aí. Pedro Júnior, Francival, só 2 entenderam? E os outros, entenderam aí? Não entendeu? Com o Erivaldo, nosso professor, rapaz. Que bênção. Glória a Deus. Então, vamos lá. Agora vamos falar de Tiro e Sidom. O próprio Jesus, ele fala um pouco sobre essas 2 cidades, né? Era uma cidade antiga, muito importante da Fenícia, fundação que remonta a cerca de 2.750 anos de Cristo, é mencionada 3 vezes nas Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento, ao mesmo tempo de Davi e Salomão, o rei de Tiro, Irão, manteve estreita amizade com Israel, ajudando com suas madeiras e artífices a construir palácios e templos. Foram as cidades fenícias, Tiro e Sidom, as únicas em territórios estrangeiros que Jesus visitara durante o seu ministério terreno. O nome moderno dessa cidade é Sur. Outra cidade também muito importante, também muito antiga, é a Sidom. Também ficava na Fenícia. Cerca de 30 quilômetros de distância. Não era muito longe, não, né? E se daqui Sobral para Massabé, uns 24 quilômetros, é um pouquinho a mais só. É um porto marítimo no Mediterrâneo, é frequentemente referido na Bíblia. Foi arrasada muitas vezes pelos conquistadores e reconstruída hoje com o seu nome de Suda. Aí tem as principais cidades. Também Roma. Quem não conhece Roma, né? Uma das cidades mais antigas, da Península Itálica, edificada sobre 7 colinas na margem esquerda do rio Tigre. A data de sua fundação, universalmente aceita, é 753 anos antes de Cristo. Famosa por ter sido a capital política e cultural do mundo por vários séculos. Paulo teve preso em Roma durante 2 anos e ali escreveu 4 epístolas: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Amém? Que bênção. Louvado seja Deus. Eu acredito que nossos alunos estão por dentro um pouquinho aí da nossa história, né? Aí vocês estão vendo o mapa bíblico, né? O Egito, Líbia, Atenas, Etíope, Arábia, Babilônia, Judéia, Samaria, Síria. Olha, mais ou menos, é muito bom a gente ter o conhecimento dessas localizações, né, desses mapas. Lá em cima tem Itália. Aí, se você procurar outros mapas bíblicos, que toda a Bíblia tem, vocês vão ver as 7 cidades que foram escritas cartas, né, lá na ilha de Patmos.
Tudo tem, gente. É só a gente procurar. O conhecimento está nas nossas mãos. É pegar nas mãos e colocar aqui na mente. Não é isso? Está faltando só apenas isso. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, aqui encerra nosso momento. São 10 horas e 38 minutos. Eu quero aqui agradecer a todos vocês que estão junto comigo nessa luta, nessa batalha de conquistar o conhecimento. Então, que Deus continue abençoando a todos. Eu queria convidar o nosso Francisco Cardoso a orar por nós nessa noite, nos abençoando. Não sei se ele vai poder ligar aí o seu áudio aí para poder orar. Não sei como é que está aí. Mas, senhor pastor Francisco Cardoso, é uma honra. O senhor pode orar por nós? A paz do Senhor. Ore por nós, nos abençoe. Vamos orar, querido amado Jesus. Nós temos por esta aula maravilhosa. Deus querido, pela vida do teu servo, que é instrumento para transmitir o conhecimento. Continua abençoando esse trabalho, continua abençoando a vida dos professores, como também as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, e que venhamos ser, Deus querido, edificados com o conhecimento da tua palavra. Assim que falamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Promova aí o conhecimento de que existe o CEIFA, que o CEIFA é sério, o coordenador do CEIFA é sério, e que muitos alunos, até alunos que nunca passou na minha coordenação, alunos que foram de outros coordenadores, hoje está aí. Hoje eu botei a foto deles recebendo seus certificados. Deus, ele é bom. Então, por ele ser bom, ele nos dá a oportunidade de aprender a sua palavra. Aproveite essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço. A paz do Senhor.